Oi pessoal, tudo bem? Espero que tenham tido um bom final do ano e um bom início do novo ano. Eu sempre costumo falar que mais importante do que desejar um ano bom, como se fosse um combo, olha, eu quero que esse ano seja um ano bom, como se fosse uma coisa que nada pudesse tirar a gente do trilho, e a gente sabe que isso é impossível. Eu costumo dizer, deseja sempre um começo bom, porque quando você tem um começo bom, você consegue estabelecer que o próximo passo ele é consequência do primeiro, que o outro é consequência do anterior e assim por diante. É mais demorado, é mais angustiante, é menos glamouroso, mas é muito mais real e é muito mais possível, porque quem de nós de fato já teve um ano excelente em todos os aspectos e em todos os momentos? Ou se quiserem, quem de nós consegue ter uma vida que seja só de alegria e de felicidade? A gente não tem como. O que a gente tem é, olha, vamos tentar, vamos começar, vamos fazer do começo, vamos fazer bem feito, vamos ter profundidade nas escolhas e arcar com as consequências das escolhas, e a partir disso a gente vai tomando decisões que são subsequentes a essa primeira. A primeira é, eu quero estar bem, quero estar com pessoas que eu amo, quero estar feliz, quero estar junto de realidades e situações que me tragam alegria e esperança. A gente está começando o ano e já no final do ano passado, algumas pessoas me mandaram mensagem no privado ou então nas conversas de final de ano, uma festinha aqui, um churrasco ali. Muita gente me falou sobre o filme O Mundo Sem Nós, que está na Netflix, que eu considero um filme genial. Acho um filme muito bem feito, muito bem pensado, um filme que tem muito para ajudar a gente a pensar. Mas muita gente, eu não vou dizer que é pouca, muita gente, do meu ciclo, algumas pessoas, do meu ciclo de amizade, mas eu vi pela internet, eu vi pelas redes sociais, uma verdadeira comoção, porque as pessoas estavam indignadas com a ideia de que não tinham entendido o filme e que, de algum modo, o filme não tinha final. E aí, é claro, você começa a perceber que, primeiro, que tem uma falta de entendimento sobre o filme. Porque as pessoas, quando elas veem uma determinada obra de arte, elas querem ter entendimento sobre a obra de arte para que a obra de arte passe a ser algo que ela possui. Porque o entendimento nos daria, ou nos dá, a possibilidade de apreender a obra, de apreender o significado daquilo que foi dito e que foi falado. E quando viram o filme e que não conseguiram apreender, bate uma espécie de mal-estar, um certo desconforto, que, na minha modestíssima opinião, é algo que a arte tem que fazer em nós também. A arte só é verdadeiramente uma obra de arte quando ela é capaz de gerar desconforto. Não um desconforto gratuito, mas um desconforto que despe alguma coisa que nos estava sendo escondido sobre nós ou sobre o mundo que nós vivemos. E no caso do filme, as pessoas ficaram indignadas, porque é um filme que fala sobre coisas que funcionam como categorias de fantasias na nossa cabeça. Você tem tecnologia, você tem riqueza, você tem acesso a bens, você tem informações sigilosas de alguém de dentro do Pentágono, você tem vizinhos estranhos, você tem batida na porta da sala no meio da noite com uma história confusa. Então todo mundo achou que poderia, de algum modo, ao assistir o filme,
entender a história e apreender o significado. O que eu acho justo e correto. O que talvez a gente não tenha se dado conta, e aqui é, na minha opinião, o pulo do gato do filme, é que o filme ele não coloca final justamente para que ele não seja apreendido. O final é algo tão corriqueiro, é algo tão banal, que é uma adolescente assistindo o final da série Friends, dentro de uma casa que ela invadiu e onde ela tem acesso a DVDs e ela tem acesso à comida. Então é algo muito banal demais. Só que é algo que justamente é a origem do nosso desconforto. Porque à medida em que não tem um final do tipo, o que é que estava acontecendo para gerar toda aquela situação de medo, de pânico? Qual o significado daquele animal ou daquela estrutura simbólica? Por que aquelas pessoas estavam fazendo aquele tipo de experiência? Por que tinha citações aos chineses, aos iranianos, aos coreanos, aos árabes? Qual é o objetivo disso? Nós queríamos chegar no final do filme e que se descortinasse uma razão, nem que seja uma razão inventada, mas que se tivesse uma razão para justificar todo aquele mal-estar e todo aquele acontecimento. O filme não nos dá isso, e ele não nos dá de maneira proposital. Por quê? Porque ele quer justamente desmascarar esta mentalidade do senso comum que se estabeleceu como verdade absoluta no nosso meio, dizendo que a sociedade tecnológica que nós vivemos, por ser uma sociedade de um desenvolvimento e de uma capacidade, de uma acuidade tão imensa, a gente tem controle sobre tudo. Então, a gente imagina que se acaso acontecer um ataque atômico, a gente vai ter controle sobre ele. Se acaso acontecer uma guerra nuclear, a gente vai ter controle sobre ela. Nem que seja um controle simbólico, como por exemplo, quando uma televisão filma na linha de fronteira um ataque, quando ela filma a desgraça, o sofrimento de uma determinada população, quando ela traz para dentro da sua sala a notícia sobre um determinado acontecimento, um terremoto ou qualquer outra coisa. Então é uma apreensão simbólica. Se está na sala da minha casa, na televisão que eu estou assistindo, é sinal que eu tenho controle ainda. O filme justamente vai tirando tudo isso de nós. Primeiro é uma tempestade, é no meio da noite, não tem sinal de internet, não tem comunicação eficaz, ninguém sabe do que está acontecendo, existem informações desencontradas, existem pessoas fazendo teoria do caos, teoria da conspiração, e todo mundo vai ficando envolvido naquilo e não se tem acesso ao que nós poderíamos chamar de o que é a verdade, ou aquilo que se espera, ou aquilo que se imagina que seja a verdade dos acontecimentos. O desespero nosso no final do filme é chegar no final do filme, depois de 2 horas de apresentação, e ainda não entender por que o final do filme é aquele. E o final do filme é aquele justamente para dizer que lá no começo, que essa sensação de controle, de posse e de manipulação do real é uma grande fantasia coletiva que nós estamos vivendo. Isso não existe, isso não é possível, isso não é algo que possa perdurar por muito tempo, e aqui que está a nossa verdadeira angústia, porque na nossa fantasia a gente tem controle sobre tudo, a gente consegue fazer tudo, a gente manipula tudo. E isso não é só nas questões sociais e nas questões de fronteira, como uma guerra, como um ataque nuclear ou qualquer outra coisa do tipo. Você traz isso para a sua vida. Quantas vezes você vai ao médico e você sai do médico
sem uma resposta. E aí a sua angústia não é a doença que você tem, mas é que você não tem a resposta que você gostaria de ter. Quantas vezes você exige um diagnóstico, nem que seja um diagnóstico inventado, e nós vivemos uma época em que o acesso à informação é tão grande que os diagnósticos têm sido inventados. A pessoa decide que ela tem aquela doença porque ela leu na internet, porque ela ficou sabendo que no Google os sintomas que ela tinha correspondem àquilo que está descrito naquela ficha de interpretação de doença. Isso é uma grande fantasia que a gente não gosta de ver, e talvez o nosso grande mal-estar com o filme seja justamente esse. A gente não gosta da ideia de não ter controle. E o que é pior, a gente não gosta da ideia de que o nosso pseudo-controle é um pseudo-controle inventado justamente para que nós não tenhamos controle de nada. O fim da história é esse. A gente pensa que porque estamos com acesso imediato a tudo que é informação, e a informação de tudo que é tipo, a gente pensa que a gente está no controle. E a gente esquece que esse mecanismo de informação, de rede social, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tendo acesso a tudo isso enquanto informação, foi criado justamente para legitimar essa fantasia de que a gente pode ficar tranquilo que estamos bem, porque estamos no controle. O filme vai tirando isso da gente e vai dizendo, será que estamos mesmo? Será que a gente está com essa bola toda? Ou será que temos acesso de fato àquilo que é real no filme, na vida, na fantasia e, o que é pior, na nossa mente? Será que a gente de fato tem esse controle? Ou a gente está compactuando com uma grande sociedade do silêncio, onde tudo é dito ao mesmo tempo em que tudo é escondido? Porque tudo que é dito é de uma incerteza muito grande, de uma inconstância muito grande e de interesses escusos, escondidos e disfarçados, dos quais nós não temos acesso. Volto a dizer, o filme que está na Netflix, O Mundo Sem Nós, é um belo filme, é um filme que realmente chama a nossa atenção e valeria a pena conversar sobre isso. Inclusive, se você quiser colocar alguma questão sobre o filme nos comentários, eu posso fazer um novo vídeo sobre isso, porque é um assunto que vai render por um bom tempo as nossas conversas, eu acho. Você fique à vontade. Aproveito para dizer, se você não é inscrito ainda, escreve, tá na hora. Se você puder compartilhar esse vídeo com seus contatos, eu agradeço muito, porque a plataforma entende que quanto mais gente vê o vídeo, maiores são as chances da gente também poder monetizar essa página. E eu gostaria que você pudesse deixar o seu joinha se você gostou do vídeo, tá bom? É isso. Um bom começo de ano, coragem, ânimo, adiante, sabendo onde pisamos, com quem andamos, onde estamos e aquilo que a gente pode fazer, tá bom? Um abraço.